E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e como você passou seu ano novo. Agora um ano novo, pancadas novas que vão vir, inflações novas, não tem jeito, tá? Então cada um tem que fazer aquilo que dá para fazer para te segurar. Então vamos lá, duas matérias para hoje, tá? E uma atualização. E o que que é? Agora há pouco deu um terremoto muito forte no Tibete. Por enquanto matou 53, tá? YouTube, me desculpe, mas não tem como falar de outra forma. É isso, tá? Então, infelizmente, até agora morreram 53 pessoas e mais de 1000 casas danificadas. Então você vê que o ano novo começou ruim para algum lado. Graças a Deus, esse ano não deu nada de muito impactante no Japão. Mas houve algumas coisas que eu não quis trazer no canal. Houve alguns falei antes, mas houve alguns falecimentos, houve acidentes, incêndios e algumas coisas assim bem esporádicas assim, mas aconteceram, tá? E houve algumas mortes com aquela velha história, né? Por monóxido de carbono, infelizmente ainda acontece, no caso quem usa estobo, tá? Então tome cuidado, para você que usa aquele estobo a querosene, ou aquecedor a querosene aqui no Japão, tome cuidado, pelo amor de Deus, tá? Porque aquilo ali mata. Né? Se você ficar muito tempo num ambiente fechado, inspirando aquele monóxido de carbono, aquilo ali mata. Né? Eu não sei como é que as pessoas ainda não conseguem sentir sintomas. Por que eu falo esse tipo de coisa? Claro, se a pessoa estiver dormindo, é diferente, tá? Por isso que tem que tomar medidas, como é que fala assim, proativas para ter circulação de ar onde você usa o estobo a querosene. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque se a pessoa está acordada, ela começa inalando aquele monóxido de carbono direto, né? Ele vai trazer sintomas, ele começa a ter dor de cabeça, dependendo da pessoa, no meu caso eu começo a ter náusea, tá? Começa a dar tontura por envenenamento de, como é que se fala assim, de monóxido de carbono. Eu falo porque eu tenho um, né? Como aqui em casa eu não tenho, como é que se fala, nesse quarto aqui eu não tenho ar-condicionado, então, como é que se diz? Eu passo um frio do cão, tá? Só para você ter uma ideia agora, a hora que eu estou gravando o vídeo. 18 graus aqui dentro com um aquecedor ligado. Então já dá para você sacar que faz um frio danado, tá? Então você tem que pelo menos tentar quebrar o frio um pouco, para você não passar mal também. Porque o excesso de frio também dá aumento de pressão. E nisso você já sabe, dependendo do aumento de pressão, tu vai para a casa do pé junto, tá? Como é que fala assim? Para a terra do pé junto ali, se você não se cuidar. Então tem que se tomar cuidado pra caramba, tá? Então para você que mora aqui no Japão e usa esses estobos, tome cuidado, tá? Pelo amor de Deus, vamos evitar falecimentos desnecessários por bobeira. Principalmente se a pessoa está dormindo, aí é que ela não vai sentir mesmo, ela, não tem jeito. Mas vamos lá, duas matérias aqui. Primeira matéria, no caso seria a falência, tá? Um cursinho aqui no Japão faliu, tá? E eu vou trazer isso para você aqui. E como segunda matéria, é aquela velha história, né? Não é bem encheção de linguiça, mas é mais como uma indicação. Quer ter filho no Japão? Tá em período de, como é que fala assim, de gravidez? Vai para Tóquio. O melhor lugar do Japão tá sendo hoje em dia é Tóquio. Por quê? O governo, isso aqui só vale para Tóquio, tá? Não vale para os outros estados, isso aqui é só para Tóquio. O governo metropolitano de Tóquio, ele tá planejando subsidiar, como é que fala assim, o parto sem dor. Então ele vai pagar ali as custas do parto sem dor. Isso é bom? Pô, pra caramba, tá? Em vez da mulherada ficar gemendo na hora para poder dar a luz, vai ter sem dor, pô. Né? Como é que se diz? Então vamos começar aqui. Eu vou começar pela, como é que fala? Pela falência. Só um minuto. Como é que se diz? Com essa mudança de esquenta, esfria, tá complicado, tá? O nariz dá uma coriza danada. Acho que eu sou o único youtuber que fica limpando o nariz na frente da câmera. Mas vamos lá. A escola preparatória para o exame de admissão na universidade, a Nichigaku, no bairro de Shinjuku, na capital, no caso em Tóquio, fechou repentinamente suas portas, pouco antes dos exames padronizados de admissão à universidade, no caso do Japão,
que vai acontecer no dia 18 e 19 de janeiro. A empresa que administra a escola tem tido dificuldades financeiras contínuas desde 2024, final do ano passado, disse o advogado da empresa. O advogado acreditou que a Nitigako parece ter ficado sem dinheiro devido à diminuição no número de alunos e investimento excessivo de capital. A dívida total da empresa atualmente está sob revisão. Aí o cara deu mole. Principalmente no caso de, como é que se diz? Investimento excessivo de capital. Você sabe que está sem grana? Por que está investindo? É igual as pessoas. A pessoa ela tem um salário X aqui no Japão. Que basicamente, dependendo se ela fechar com horas extras, ela vai ter aquele valor ali, e aquele valor não vai mudar. Ou vai dar uma variante para cima, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas não vai mudar. Mas começa a aumentar os gastos. Vou comprar casa, vou comprar carro. Aí dentro da casa ali, vou colocar painel solar, vou colocar Aldenca. Aldenca é casa toda elétrica, tá? Não tem gás. Aí coloca um monte de coisa dentro do pacote de financiamento da casa. Só que o valor dele é X. Só que o valor do financiamento ele vai colocando, vou colocar painel solar, vou colocar isso e aquilo. Aquilo vai enchendo. Só que a princípio, a pessoa, não, meu salário dá para pagar. Não, vou lá, eu sou marrento, eu consigo. Só que a pessoa se esquece que um ano tem 12 meses. E 12 meses vai dar oscilada. Ele sobe, ele desce. Porque você nunca sabe quando vai dar um taifu, você nunca sabe quando vai dar um terremoto, você nunca sabe quando vai dar um dólar alto, um dólar baixo. E dependendo da empresa, tudo isso oscila. Aí nisso, a pessoa começa a trabalhar de TADE. TADE são as 8 horas normais. Só que o salário dela já estava comprometido. Já com horas extras, aquele valor mais ou menos fechado. E nisso despenca. E o que acontece? Corre o risco de entrar em endividamento. E dependendo da situação de endividamento, entra o quê? Depois, falência pessoal. Aí nisso perde casa, perde todo aquele trabalho que ela teve para conquistar. É ato inteligente? Não, não é. É a mesma coisa isso aqui. Como é que se fala? O cursinho tá vendo que tá com problema de alunos, para que tá investindo? Tá contando com o ovo no fiofó da galinha. Não é? Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre venho trazendo prospectos que o próprio governo fala. E os últimos prospectos estavam falando ali que essa parte de aprendizado, de cursinhos, etc., estava em baixa. Grande provavelmente, o dono desse cursinho ele não previu que ia ter baixa de aluno. E saiu fazendo investimentos. Fez um investimento, no caso assim, foi querer contratar professor, ou comprar um prédio novo, ou trocar computador, sei lá. Só que nisso, não aguentou. Por isso que eu falo para você, quer morar no Japão, quer trabalhar no Japão, não há problema. Mas tem o seu plano A, B e C. Agora D, tá? Porque na situação, a inflação que tá, se você não tiver um bom preparo, como é que fala assim, de educação financeira, tu vai quebrar. Tá? Então, tome muito cuidado com seus gastos. Eu já expliquei a questão de gastos aqui em outro vídeo. Nesse aqui eu não vou explicar não. Mas só tome cuidado, tá? Então, continuando aqui. O fechamento ocorreu pouco antes da temporada completa de exames de admissão à universidade, começando pelos exames padronizados, o Common Test for University Admissions, levantando preocupação sobre o seu impacto nos alunos. O advogado declarou, ouvi dizer que a equipe da Nitigako está coordenando com outras escolas preparatórias para exames de admissão à universidade para garantir salas, de aula e outras instalações para os alunos. Então você já sabe que essa empresa aqui ela foi chutada, que ela não vai poder usar mais as instalações. Então você vê que ponto que chega. A empresa ela ser, despejada. É tenso, né? Avisos datados de 4 de janeiro foram postados nas entradas das filiais da Nitigako, afirmando que eles estavam em situação de dificuldade financeira em relação ao pagamento de dívidas. Olha aí.
De acordo com o advogado, a operadora da escola deve entrar com pedido de falência no Tribunal Distrital de Tóquio dentro de cerca de uma semana. Olha aí. Então tome cuidado, pelo amor de Deus, para você não ter a falência pessoal em 2025. Por quê? A coisa tá legal? Não, não tá legal. Tá dando sinal que a coisa vai melhorar? Não, não tá dando sinal. Tá? Por enquanto, não. Tá? Então, eu não posso falar para você, ó, esse ano vai ser, ó, supimpa. Não, não posso falar. Não tenho como falar esse tipo de coisa, pelo menos por enquanto. Tá? Banco Central japonês não tá dando sinal que vai dar uma melhorada. Tá? Ele tá sinalizando para, como é que se fala assim, depois dos aumentos, né, da primavera, dos salariais da primavera, a mudança na taxa de juros. Por enquanto não se fala nada. Mas em contrapartida, o mercado está tão forte nesse ponto que as taxas de juros a longo prazo do Japão elas estão subindo sem que o. Como é que fala assim? De acordo com a famosa marcação a mercado. Está subindo muito. Está igual no Brasil. Você vê que a Selic, né, o pacote Tesouro Direto ali da Selic, né, Selic ou IPCA+, está em 7 e alguma coisa. Tá 7,66, um negócio assim. 7,6, um negócio assim. Tá? Então você vê que a taxa de longo prazo está alta. E no Japão está a mesma coisa. Aí é nessa hora que muita gente faz dinheiro com a marcação a mercado. Tá? Quem quiser ganhar dinheiro usando marcação a mercado, sugiro que dê uma estudada, que dá para ganhar muita grana com isso aí. Tá? E aproveitar. Mas a situação tá legal? Não, não tá. Tá, a grosso modo não tá legal. Você vê que nós temos já aqui no Japão aumentos de produtos engatilhados até abril. Tá? Por enquanto até abril. Mas grande provavelmente da situação, se continuar desse jeito, meu troço vai longe ainda. Então, tome cuidado, pelo amor de Deus. Agora vamos lá, que é a segunda matéria, a parte de Tóquio. Tá? Aquilo que eu estava falando, eu dei uma lida antes de gravar isso aqui com você. E eu vi, tá? Então, matéria anterior, Tóquio ia dar subsídios de 50 mil ienes por cabeça, no caso assim, de criança, tá? E agora ele vai querer pagar o parto sem dor. Pô, então o melhor lugar do Japão, só vale para Tóquio, tá? Essa medida. O melhor lugar do Japão para você ter filho é onde que é Tóquio. Só que isso é um contrassenso do que o governo japonês quer. O governo japonês, no caso o governo Shiba, ele quer descentralizar as pessoas de Tóquio. Ele quer tirar as pessoas de Tóquio, literalmente. E jogar nas regiões, como é que se fala, rurais. Para poder expandir a parte de turismo nas regiões rurais e tirar esse acúmulo de pessoas que tem em Tóquio. Aí a governadora de Tóquio faz isso. Então praticamente ela está chamando todo mundo para ir para Tóquio. Tá? Principalmente casais. Porque olha só, no novo ano fiscal, o governo metropolitano de Tóquio, novo ano fiscal vai começar a partir de abril, se não estou enganado, abril do ano que vem. Tá? Eu sempre confundo abril e março, né? Do ano que vem. Decidiu subsidiar o custo do tratamento sem dor, que utiliza anestesia para aliviar a dor do parto, né, em Tóquio. De acordo com o governo metropolitano de Tóquio, se o subsídio sem dor for concretizado, será o primeiro desse tipo, né, no estado ali. O Painless Ben usa anestesia para aliviar a dor durante o parto e reduzir a carga sobre as mulheres grávidas. Entrevistas com partes relacionadas revelaram que o governo metropolitano de Tóquio decidiu subsidiar o custo desse parto sem dor para as mulheres grávidas que vivem em Tóquio e que dão à luz na cidade ali. Então, o melhor lugar do Japão para você ter filho é em Tóquio. Tá querendo ter filho? Meu, vai para Tóquio. Tá? O governo metropolitano está finalizando os planos para subsidiar dezenas de milhares de ienes, no caso até 100 mil ienes, bem como planos para subsidiar um montante fixo. Assumindo que em muitos casos o custo da pílula indolor seja entre 100 mil a 150 mil ienes. Então você vê que isso como é que fala, isso é um tratamento caro. Para você ter um parto sem dor no Japão, porque é de 100 a 150 mil é grana. Tá? O governo metropolitano de Tóquio planeja incluir o orçamento para
a iniciativa da nova proposta orçamental para o próximo mês já. De acordo com a pesquisa da Sociedade Japonesa de Obstetras e Ginecologistas, a porcentagem de pessoas que deram à luz usando um método de parto indolor foi de 11,6% em todo o país em 2022. Tá? Então você vê que são dados velhos, né? Durante as eleições para governadora de Tóquio no ano passado, né? Para governador de Tóquio no ano passado, a governadora Koike prometeu subsidiar o custo do parto sem dor e, de acordo com o governo metropolitano, se o subsídio for implementado, será o primeiro em todo o estado. Então já tô te dando a dica aqui, tá? Quer ter filho no Japão? Meu, vai para Tóquio. Você vê que porque a partir do zero, como é que fala assim? Da idade zero, teve filho, já começa a ganhar subsídio em Tóquio, tá? E Tóquio está querendo aumentar esse subsídio para 50 mil ienes por cabeça, tá? Fora os outros subsídios que eles já dão mensalmente. Então você vê que para criar filho em Tóquio vai ser uma beleza, como é que se diz? Mas de qualquer maneira, tá? Tóquio é uma muvuca, tá? Então se a pessoa não gostar muito de agitação, não vai se adaptar muito bem em Tóquio. Mas de qualquer maneira você vê que Tóquio está chamando as pessoas para irem lá, no caso, para ter filhos lá. Tá? Então se você mora no Japão, quer ter filhos e não quer pagar o parto, ou está com pouca grana, meu, vai para Tóquio. Tá? Vai para Tóquio lá, porque eles vão te dar todos os subsídios. Mas é isso aí, família. Então espero, como é que se fala assim, que essas notícias te ajudem de alguma maneira a planejar sua vida aqui no Japão. Tá? E que esse ano seja um ano de muitas realizações para todos nós, para você, para mim, tá? Para todo mundo que assiste o canal. Só que a gente tem que ser pezinho no chão, tá? Agora é aquele momento assim, reflexão, vamos sentar assim, tá? Quem não quiser escutar o Japa, porque não tem mais matéria, pode sair do vídeo agora. Eu sou o único doido que fala isso, tá? Porque geralmente a gente ganha com retenção de pessoas. Eu já falo não, para pessoa não, quem não quiser escutar, sai. É aquela velha história, vamos ser sensatos. Da mesma forma que eu não gosto de escutar uma coisa maçante e chata, muita gente não gosta de me escutar. Então, só veio, né? Como é que você viu a matéria, meu, agora vai seguir a vida, né? Então vamos lá. Esse ano, seja Brasil, seja Japão, tá? Não tá com cara que vai ser algo muito gostoso. Então, como é que se diz? Cada um vai ter que fazer alguma coisa por si, para se proteger. Principalmente financeiramente falando. Tá? Logo, logo o Trump vai entrar no poder. Nós não sabemos ainda como é que ele vai ficar. Como é que eu falo? Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Porque ele pode já chegar com voadora de 2 pés no peito de todo mundo, já taxando todo mundo. Ou ele pode fazer uma política, agora que ele já entrou no poder, já anunciou tudo que ele vai fazer uma política um pouco mais branda, para ver como é que ele vai sair encaixando todas as taxas que ele quer fazer. Nós temos essas duas opções e todas as duas vão impactar no Brasil, no Japão, vão. Você vê que como é que fala assim, as previsões para o Brasil não tá legal também, não estão boas. Você vê que o presidente do Banco Central já do Brasil mudou, tá? Já é o Galípolo. Só que antes do Galípolo já assumir, muita gente desconhece isso. Quando teve a última reunião do Copom, o Galípolo estava lá, junto com o Campos Neto, todo mundo. E quando teve aquele aumento na taxa de juros do Brasil, foi todo mundo unânime. Então não adianta querer apontar o dedo, foi o direitista, foi o esquerdista. Não, foi todo mundo unânime. Então todo mundo que era de direita e de esquerda votou a mesma coisa. Porque sabe o que é? Que a coisa tá um caos. Né? Só que aí como é que se fala assim? Tá um tal de chuta que eu falo assim. As pessoas estão tentando prever. Vai dar a Selic de tanto, vai dar não sei o que ela é de tanto. É tenso, é isso? É tenso. O Galípolo já avisou que as próximas 2 reuniões terão aumentos. Só que esses aumentos a gente não sabe como é que vai ser. Se vai ser de 1 ponto. Grande provavelmente será de 1 ponto.
Tá? Porque nesse mês, por mais que ele fale, não, serão 2 aumentos de 1 ponto, mas pode ser que o Lula lá e o povo lá façam pressão na cabeça dele e ele tenha que aumentar, mas aumente, vai, 0,75, meio ponto. Então não dá para ficar tendo grandes previsões, mas a gente já sabe que vai aumentar. Então o troço vai ficar mais esquisito no Brasil, vai. É a mesma coisa aqui no Japão. O Eda, ele tá tentando segurar a onda. Tá. Ele está tentando, ele está vendo o que dá para ele fazer, empurrando com a barriga ali, porque sempre foi essa a política do Banco Central japonês, empurrar as coisas com a barriga. Por quê? Para não aumentar endividamentos. Porque ele sabe que o Japão está quebrado. Não diretamente falando, mas ele está quebrado. Por quê? Ele tem... O que o Japão tem hoje é o que o Brasil está fazendo para ele alcançar alta taxa de endividamento. O Japão tem uma taxa de endividamento muito alta. Tá? Os gastos públicos praticamente você vê que estão no limite ali. Porque o japonês ele sempre teve aquela cultura de deflação. Agora que bateu a inflação na cara dele, ele assustou. E não estava acostumado com isso. Então o que aconteceu? Muita gente se descontrolou. Você vê que o número de falências pessoais no Japão aumentaram. E de forma horrenda. Tá? E dependendo desse ano vai continuar? Vai continuar. Porque que na primeira matéria do ano, que eu já trouxe uma falência para você ver. Para você ter uma ideia que a coisa não está legal. Então para você que mora aqui, tome cuidado com sua parte financeira. Evite gastos desnecessários. E pelo contrário, se você puder... esses gastos desnecessários, faça investimentos. Invista de alguma maneira em você. Tá? Aquela velha história, você pode investir em conhecimento, você estudar. Apesar que já teve pessoas falando, eu estudar nada, eu vou viver a vida, eu vou encher a cara de cachaça. Ele mandou mensagem para mim falando assim, pô, vou fazer o quê? É a opção de cada um, só que o futuro tá logo ali. Tá? Na hora que virar a esquina, se a pessoa não tiver um bom pé de meia, o futuro vai estar ali. Aí daqui a pouco tá fazendo postagem no Facebook pedindo ajuda para os outros. Né? É vida que se segue. Né? Você pode montar um negócio também, mas faça de forma legalizada. Aqui no Japão. Tá? Não tente fazer, tipo assim, aquele famoso mercado de pulgas que eles falam aqui no Japão. Eles usam muito esse termo. O que é? Mercado informal. Tá? O mercado de pulgas é mercado informal. Aquele mercado que não paga tributo, etc. Se você for fazer esse tipo de coisa, tome cuidado. Tá? Porque o My Number está aí. E as transações geralmente tem que ter, como é que fala assim, passar pelo My Number. E nisso o governo vai ver. Dependendo do montante, ele vai falar, não, opa, pera lá, tem alguma coisa errada com esse fulano aqui. Aí nisso ele vai mandar os auditores fiscais, como em 2024, quem acompanhou o canal deve ter visto. Que ele mandou para as empresas. E muita gente rodou. Por isso que eu falo para você, quer montar um negócio legal, um monte legalizado. Japonês, mas eu não sei como fazer, meu. Tem tanto brasileiro que está aparecendo nas mídias, né? Como é que se fala assim? Nos YouTubes e TikToks da vida, que dão assessoria, pô, pega uma assessoria desse. Querer alegar falta de conhecimento para você fazer atos ilegais, não justifica isso, porque na hora que você estiver na cara de um juiz ali, você vai falar para ele, gomenasai, eu não sabia. O juiz vai falar assim, shiranai, meu, some. Né? Então, como é que se diz? Quer evitar dor de cabeça para você? Faça a coisa legalizada. Ou faça da forma que eu faço. Invista o dinheiro, né, no mercado de renda variável e renda fixa. Aí você vai ver como é que você é, qual que é o seu perfil, se é mais conservador, no caso, se você vai colocar mais em renda fixa do que em renda variável, se você é mais arrojado, se é mais renda variável, se você é o doidão que é só em renda variável. Tá? Isso vai. Tá? Isso vai de perfil para frente, mas faça alguma coisa. Tá? Para render esse ano. Porque esse ano nós não sabemos como é que a coisa vai ficar. Você vê que a Ucrânia ela já cortou o gás da Rússia que passava pela Ucrânia para a Europa. Então o que acontece? Com esse corte de gás vai dar um aumento de despesa na Ucrânia muito, muito maior.
Na Ucrânia não. Na Europa muito maior. E nisso o que vai acontecer? Os países europeus já estão enforcados. Quem acompanha a geopolítica ali está vendo que os países europeus estão enforcados. A grande maioria deles. Tanto que você vê que, no geral, quando sai aquelas tabelas dos países mais ricos ou países que estão com uma parte financeira legal, você vê que os países europeus quase não entraram no ranking ali. Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba. Né? Mas você vê enquanto dá ranking de endividamento, ranking disso, aquilo, você vê que os países europeus estão lá, como é que se diz? Firme e forte. China. Você vê que China também não está na situação legal. Só para você ter uma ideia como é que a China está tão desesperada, que ela colocou subsídio, tá, para tablet, telefone celular e eletrônicos. Para as pessoas começarem a consumir mais isso na China, para poder girar a economia deles. Então você vê que a economia chinesa está travando. Só que o que acontece? A economia chinesa está travando, só que ela é o maior parceiro do Japão, juntamente com os Estados Unidos. Então é aquela velha história, se ficar ruim para a China, o Japão vai se lascar. Se o Japão não procurar um novo parceiro comercial, ele vai se lascar. E o Japão se lascando, se lasca quem? Você, se você estiver morando aqui no Japão, eu que estou aqui, vai se lascar um monte de gente. Por isso que acompanhar a parte geopolítica ela é muito importante. É maçante, é maçante. Mas já dá para você ter uma ideia de como a coisa vai começar a caminhar. Então, se você quer ter uma ideia que a coisa pode ser que dê uma melhorada ou não, procure acompanhar a parte geopolítica. Igual saiu. Tá? Você vê que as empresas japonesas de carro, não, batemos recorde de venda, isso. Só que agora saiu uma matéria, só que eu não gravei essa matéria, não trouxe. Que houve a maior queda nas vendas dos carros japoneses. Aí culparam, tá, aquela paralisação que o governo japonês fez em cima da Daihatsu e da Toyota. Sempre. Né? Sempre tem que ter o bode expiatório ali. Tá? Um laranjão. Mas culparam. Isso aí. Para baixa venda de carros no Japão. Justifica isso? Não, não justifica. Tá? Porque houve, como é que fala assim? Quando parou uma, começou com a outra. E por que quando a primeira voltou, não voltou bombando as vendas? Se houve, como as empresas tinham falado, não, batemos os recordes nos relatórios. Só que aí saiu um outro relatório contradizendo tudo isso. Então você vê que existe mentira sobre mentira na mídia de cá. Por quê? Se fala que tá ruim, cai o preço das ações. Aí nisso os acionistas ficam, como é que se fala assim, todos doidos e etc. Então isso dá problema? Dependendo, dá problema. Por isso que eu falo que nesse ponto tem que tomar cuidado onde você vai investir. Em outros vídeos eu trouxe as taxas como é que fala assim, os valores das taxas que as pessoas têm que pagar sobre investimento no Japão. E é muito caro. E essas taxas você não vai pagar no Brasil. Então, dependendo, compensa muito mais você pagar lá. Você, como é que fala assim, pagar lá? Não, investir lá do que investir aqui, no Japão. Ah, Japão, mas no Brasil tem empresa, pô, tem muita empresa boa. Uma das maiores empresas de celulose do mundo está no Brasil. E as pessoas desconhecem. Empresas perenes, como bancos, eletricidade, saneamento, são empresas que não vão quebrar assim da noite para o dia. Porque são praticamente assim, patrimônios do Estado. E estão pagando altos juros. Estão pagando altos prêmios. E estão com os preços bem sucateados por causa do quê? Das taxas de juros altas no Brasil. Então você tem condições de pegar e fazer investimentos, como é que assim, muito bons ultimamente. Só que depois que deu essa virada de ano, muitos como é que fala assim, dos FIIs, os fundos imobiliários, eles estão subindo. Mesmo com o governo fazendo aquela caca toda, tá? Com a taxa de juros alta, caramba, 4, estão subindo. Porque está perdendo medo. O mercado está perdendo medo.
Por quê? Investidores conservadores estão saindo da renda variável para ir para o Tesouro Direto. Só que aqueles, né, como é que fala assim, que sabem que a coisa não é, como é que se fala assim, não vai ficar nessa situação por muito tempo, dependendo da situação, eles estão indo para a renda variável, que é o meu caso. É aquilo que eu já expliquei. Você vai para o Tesouro Direto, se você não fizer a tal da marcação a mercado, tu vai ficar com a grana muito tempo parada ali. E você só vai ganhar os juros. Em contrapartida, na renda variável, você vai ganhar com a valorização da cota, do, como é que fala assim, da onde você comprar, mais os juros, se aquela empresa ou aquele grupo pagar juros. Então você ganha de duas vezes, diferentemente da renda variável que você ganha uma vez só. Só que tem rendas variáveis ali, como é que fala assim, igual no caso das letras de crédito, que você não paga imposto de renda. E tem, como é que se fala, letra de crédito, que ela tem a liquidez muito rápida. Isso é bom? Pô, pra caramba. Só que o único problema das letras de crédito que são valores altos para você começar a colocar para poder fazer de investimento. Não são valores baixos. Tá? Mas tudo tem seu prós e seus contras. Mas tem muita forma da pessoa ganhar dinheiro no mercado também de investimento. E isso aqui eu te dei já uma ideia. Já. Igual, por exemplo, se você pega uma renda, como é que fala assim? Uma letra de crédito com liquidez já de um dia. Colocou hoje, amanhã já tem liquidez, já pode tirar, né, como é que fala assim, o dinheiro dele ali, já ganhando. Então isso é bacana, pô, pra caramba. Você olha a marcação a mercado, como é que tá, dependendo da situação. Se você vê que você não vai pagar imposto de renda, como não tem, meu, a hora que você quiser tirar, você não tá pagando aquele grande tributo pro governo. Isso ajuda, pô, pra caramba. Porque dá aquela marcação mercado, igual, por exemplo, para você ter uma ideia, como é que é, o que é a marcação mercado. Hoje, o mercado pode ter oscilado, ó, essa é uma ideia, tá? Não são os valores reais. Mas hoje o mercado oscilou em meio ponto. Aí chega amanhã, o mercado ele oscila em um ponto. Aí chega no outro dia, o mercado oscila um ponto e meio. Aí passou no outro dia, ele cai para meio ponto. Então, deu para você ter uma ideia? Então cada dia ele vai ter como é que fala assim, uma variação de preço. Só que em cima dessa variação de preço, ele igual no caso a pessoa, hoje chegou 1,5%, pô, bacana, vou vender, pá. Aí ele pega todo aquele valor, igual por exemplo, o IPCA ali. Os pacotes IPCA+. Então você vai pagar com a inflação, mais aquilo que mais o bônus do, como é que se fala? Do pacote, igual no caso do IPCA, seria taxas de juros. No caso assim, desculpa, a inflação do Brasil. Tá? Aí junta com 7 e tanto, mais 7 e tanto. Então você vai ganhar a inflação mais 7 e tanto. Tá? Aí você coloca essa marcação ao mercado, que é mais um certo tanto. Pô, beleza, bacana. Tá? Então você vê que quem manja de fazer marcação ao mercado consegue girar grana. Só que é aquela velha história, não pode ser em qualquer canto, porque tem a taxa no, como é que se fala assim, o pagamento de imposto. Então dependendo do pagamento de imposto, te come todo o lucro. E é isso que eu falo para as pessoas, tomem cuidado com as pessoas que você vai pegar dica de investimento, porque às vezes ela não te fala esses poréns. E esses poréns é que vai te dar, como é que se fala assim, o que você vai ganhar, o que você vai perder. Tá? Então só toma cuidado onde você vai pegar a sua dica de investimento. Não estou falando que eu sou o guru, tá? Mas eu já vi muita gente que não tem expertise nenhuma no meio aqui dos brasileiros, aqui, como é que se fala? Dando dica de investimento, mas não fala os ônus, só fala os bônus. Beleza, a pessoa vai lá, ó, tem uma pancada de bônus. Só que na hora que ela vai ter que fazer na chincha ali o negócio, aparece aquele monte de ônus. Aí valeu a pena, dependendo, não valeu. Por isso que quando eu estava mostrando a carteira do canal, eu mostrava como é que se fala assim, o fundo imobiliário, alguma outra coisa que eu estava mostrando ali, ó.
tantos por cento por ano. Então eu conseguia muito, como é que fala assim, os meus investimentos que eu consigo, eu vou olhando ali, é muito acima do nível da inflação. E olha que a inflação no Brasil não está baixa. Então é aquela velha história, dá para você fazer grana? Dá para você fazer grana também. Tá? Por isso que a gente tem que fazer grana nesses momentos. Agora, como é que fala assim, está muito bom para entrar no mercado de ações no Brasil. De títulos, ETFs, etc. Está muito bom, porque está tudo muito descontado por causa da taxa de juros alta. Ah, japonês, mas e as criptomoedas? Beleza. Dá para você entrar também? Dá. Tá? Só que você vê que o Bitcoin está oscilando muito. Então não faça grandes compras. Compre pausado. Com intervalos. Pequenos montantes e intervalos. Porque nessa variação de preço você vai ganhar ou você vai perder. Então se você viu que caiu, pô, compra um pouquinho. Espera chegar no outro dia. Aí se no outro dia aumentou, você para. Aí você espera uma nova queda. Porque você tem que comprar na baixa e vender na alta. Você não pode fazer igual que muita gente faz. Compra na alta. Por que compra na alta? A pessoa vai lá, ela vê aquela dica de investimento, só que na hora que geralmente essas dicas chegam na grande mídia, é que já todo mundo já foi e virou destaque. Aí você já está, como é que fala assim, lá em cima, em vez de pegar na subida. Entende? Por isso que apareceu na grande mídia, não presta. Tome cuidado, pelo amor de Deus. Tá? Dependendo, vale até muito a pena você pegar a dica de youtuberzinho pequeno, tá? Youtuberzinho pequeno que eu falo assim, pessoas mais restritas ali, porque nisso ela vai te dar uma indicação antes de aparecer na grande mídia. Só que, por quê? O que acontece? A grande mídia às vezes fica de olho nesses youtubers ou tiktokers pequenos, ou já restritos ali. Aí depois que viu todo o bafafá que aconteceu ali, que a coisa tá indo, aí depois que eles soltam pra mídia. E acontece muito, esse ano aconteceu muito. Um grande jornal digital brasileiro, não vou dar o nome aqui, começou a falar do que já estava sendo falado na segunda quinzena do ano passado. Eles estão soltando isso agora. Então o que isso quer dizer? Como é que fala assim, o pessoal mais restrito já estava tendo noção do que estava acontecendo ali, ficou mais naquele meio. Só que na hora que vazou para a grande mídia, aí é a hora que tá soltando para todo mundo. Mas isso aí já é notícia velha. De mais de 20 dias de diferença. Então você vê que esses 20 dias de diferença desse bafafá faz toda a diferença no mercado de ações. E nisso a pessoa, dependendo, ela vai comprar as ações ali, dependendo, ela já vai pegar uma cotação muito alta. Aí na hora que qualquer oscilaçãozinha que der, ele vai despencar. E nisso que despenca, a pessoa fica desesperada e ela vende. Só que ela vai vender o quê? Na alta, porque ela comprou muito na alta. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Igual cotação de criptomoeda, Bitcoin, etc. Ela oscila muito, é muito volátil. Então se você fizer, dependendo, grandes compras, pode ser que se você não acompanha o mercado de forma ferrenha, e você acha que apareceu uma oportunidade ali, dependendo daquela oportunidade, não seja tão oportunidade assim. Então tome muito cuidado. A não ser que você tenha muita grana para jogar fora, se eu perder um pouquinho aqui, não tem diferença. Então você vai lá e faz a compra. Mas caso contrário, tome cuidado. Se você não tem grana para você ficar perdendo assim, segura a onda. Faça compras pequenas e veja a oscilação de mercado. Por causa da famosa marcação a mercado. Tá? Então, a famosa marcação a mercado, ela vai te fazer você ganhar muita grana ou vai te fazer você perder muito dinheiro. Por isso que estudar educação financeira ela é muito importante, porque a marcação a mercado ela entra nisso também. É igual a taxa de juros aqui do Japão, da longo prazo do Japão. A marcação a mercado aqui do Japão está forçando, na porrada mesmo, a taxa de juros a longo prazo do Japão para cima. Então quem tem, como é que fala assim, quem comprou
como é que fala assim, o tesouro direto japonês, como é que se diz? Tá ganhando uma grana agora, porque isso tá subindo. Já tem uns 2 dias que a marcação ao mercado tá bem alta, tá subindo, tá forçando mesmo a barra aqui. Só que enquanto a partida, de curto prazo, o que seria mais seguro, tá uma caca. Dependendo, a pessoa tá perdendo dinheiro. Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba. Mas é aquela velha história. Em tempos de turbulência, que você não sabe se o mercado que você está, ele é seguro, você fazer pacotes de investimentos a curto prazo é a melhor coisa que tem. Porque o governo, ele é obrigado a imprimir dinheiro para te pagar. Porque se ele ganhar fama de caloteiro no mercado, ele se lasca. Só que para você fazer isso, você tem que ser, como é que fala assim, no presente, não no futuro. Então pacotes de curto prazo é o ideal. Por que você acha que no Brasil, dependendo, esses nossos pacotes de IPCA tem IPCA 2035, 2000, não sei o que das contas, as pessoas estão pegando os mais baixos possíveis, 2029. Por causa desse tipo de coisa, por causa desse medo de calote. É a mesma coisa aqui no Japão. Todo mundo sabe, os investidores grandes não são bestas, eles sabem que o Japão está endividado até o talo. Então, dependendo da situação, eles vão pegar o quê? Pacotes pequenos. Mas aqueles que foram mais arrojados, que pegaram os pacotes grandes, como é que fala assim, de 10 anos do Japão, tá dando risada até aqui. Então é aquela velha história, é o prêmio de risco. Tá? Então tem que ver se você vai ter, como é que fala assim, estômago para ter o prêmio de risco, para correr esse risco. Por isso que tem aquele investidor conservador, que não corre o risco, tem o arrojado, que é meio car, meio variável, e tem aquele totalmente, né? Como é que fala assim? O doidão, que é totalmente renda variável. E no caso da renda variável, dependendo da situação, se a pessoa ela conseguir uma boa consultoria ou ela conseguir fazer bons investimentos ali, ela vai ficar muito acima do nível da inflação. E vai estar ganhando todos os meses ali. Então, praticamente, ela está ganhando de forma corrigida todos os meses. Diferentemente da renda variável, que ela não acompanha a inflação. Então, geralmente, quem aposta em renda variável, renda fixa, desculpa, ela tende a perder para a inflação. Por isso que agora o tesouro direto de 7 pontos e tralalá, está sendo, como é que fala assim, é a pessoa investir e ir para a praia. Porque ela sabe que ela vai ficar sempre no nível, naquele nível ali. Não muito abaixo da inflação. Então isso é bacana pra caramba. Por isso que muita gente nesse ponto sai da renda variável para ir para a renda fixa. Mas isso vai de acordo com a pessoa. Eu particularmente, eu jogo muito mais na renda variável que na renda fixa. Renda fixa eu deixo só aquele, como é que se fala assim, meu fundo de reserva. Tá? Como é que fala assim? Aquela reserva de emergência. Porque você deixar sua renda de emergência na renda variável não presta. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque senão você vai acabar perdendo dinheiro. Deixa ali na renda fixa de liquidez rápida. Geralmente com liquidez rápida, ela te paga menos. Tá? Menos juros. Mas é aquela velha história, você vai poder tirar de seu dinheiro rapidamente. Então você não tem que esquentar a cabeça. Como é que você fala assim? Deu um problema na vida, beleza. Você não tem que ficar esperando 3 dias, 5 dias, 15 dias para você tirar o dinheiro. Não, você já consegue. Tá? E é isso que é importante, no caso da renda de emergência. A liquidez rápida. Tá? Então, pelo amor de Deus, tome cuidado. Estou falando esses tópicos assim, bem rápido, assim, bem, como é que fala assim, bem corrido, porque é o primeiro vídeo do ano. É para tentar trilhar as pessoas de uma melhor maneira possível, porque esse ano tá com cara que vai ser meio caótico. Então vamos esperar os 6 primeiros meses como é que fala assim, do governo Trump para nós vermos o que dá para fazer. Mas de qualquer maneira, não deixe dinheiro parado. Tá? Aplique esse dinheiro. Por isso que eu falo, aplique esse dinheiro em locais que tenha liquidez rápida, porque se você precisar de dinheiro, você consegue. Tá? Mas se você morar no Japão, só toma cuidado.
tá? Sempre deixa uma pequena reserva com você. Japonês, você está incentivando as pessoas a deixarem dinheiro em casa? Sim. Para quem mora no Japão, sim. Quem mora no Brasil, não. Por que disso? Porque aqui nós temos terremotos. A gente nunca sabe quando vai dar um terremoto. Quando esse terremoto ele vai cortar toda a luz, toda a energia do local. Então, se você não tiver dinheiro em casa, não tiver dinheiro com você, você precisa fazer um pagamento com cartão. Como é que você vai pagar? Se você não tem dinheiro. Aí como é que você vai comprar comida para sua família? Ah, japonês, mas os mercados têm energia sim. Energia de reserva ali para trabalhar o mercado. Dependendo, não tem rede. Dependendo, não tem rede telefônica. Então não vai ter internet. Então dependendo, você não vai conseguir usar o seu cartão. Mas você pagar no dinheiro, você vai conseguir. Mas você não vai conseguir sacar dinheiro de caixa eletrônico. Você não vai conseguir fazer certas coisas. Entende? Então por isso que eu falo, para você que mora aqui no Japão, o buraco é um pouco mais embaixo. Tá? Por causa desse problema de, como é que se fala assim, de desastres naturais que não tem no Brasil. Então sempre tem uma pequena reserva com você. Ah, japonês, mas o dinheiro vai ficar parado? Vai. Mas é aquela velha história. É a sua segurança. É pagar para ver. E nisso, como é que se diz? Isso vai de cada um. A pessoa não precisa, dependendo, não precisa ter o dinheiro em casa. Tá? Ela aplica. Só que ela está correndo o risco de, se acabar a luz, ficar sem dinheiro, por exemplo, acontecer algum desastre natural, se ela precisar se deslocar, ter dinheiro para se deslocar, ela não vai conseguir. Então, dependendo, ela vai ter que mudar de um estado, pegar o carro, se ela tiver o carro, claro, ir para outro estado que tenha luz para conseguir tirar dinheiro. Isso é, dependendo da situação, se tiver vias para isso, porque dependendo do terremoto, você sabe que arrebenta tudo. Tá? E nisso não é só terremoto, você vê que às vezes passam taifun que arrebenta tudo, corta a luz, corta cabo de luz, né? Enchentes. Então nós passamos muita coisa aqui no Japão, diferentemente do Brasil. Tá? O único, como é que fala assim, desastre natural que tem no Brasil ali, diferentemente do Japão, é ladrão. Você vê que o ladrão é a força da natureza ali, que ele vem dependendo e depende da pessoa, né? Mata a pessoa e faz um monte de coisa. Então, né? Tem como falar que não é a força da natureza? Não tem. Porque é um ser humano, é igual eu e você, tá? Só que o cara é voltado pro mal ali, tá? Então tem que se tomar. Como é que fala assim? Se nós somos considerados animais racionais, o ladrão também é. Então ele é da natureza? Sim, é uma força da natureza, como você e eu. Eu já tenho que explicar assim, porque tem muita gente que vai acabar discriminando as coisas. Não é, tá? Vamos evitar essas discriminações bobas, desnecessárias. O vídeo ficou comprido? Ficou comprido e desnecessário também. Mas, pelo menos são umas dicas para você ter um bom início de ano. Tá? Porque só Deus sabe o que nos aguarda esse ano, tá? E tudo de bom para você esse ano, tá? Procure fazer as coisas pensadas, ponderadas. Dica que eu dou para você. Tente acompanhar um pouco a geopolítica, mas com cabeça aberta. Por que disso? Cabeça fechada é aquela que começa a puxar tendência daqui, tendência dali. Não. Só pega as informações que está acontecendo no mundo. Igual, por exemplo, a Ucrânia cortou o gás da Rússia que vai para a União Europeia. Beleza. Você pegou ali. Então você já sabe o que? Cortou o gás, vai sacanear a Rússia por um lado e vai aumentar o custo de vida na Europa. Beleza. Então o que eu vou fazer com essa informação? Em cima disso que eu falo para você. Então você consegue já se precaver, fazendo planos em cima de certas informações. Igual no caso de investimentos, se você sabe que a Rússia vai se lascar, né, ou a União Europeia vai se lascar, então você já sabe que, se você mora no Japão, o Japão exporta muito para a União Europeia, você já sabe que vai diminuir a exportação. E nisso vai diminuir o que? Dependendo. Se a firma que eu trabalho mexe muito com exportação para a União Europeia, vai cair como é que fala assim? Minha parte salarial, minhas horas trabalhadas, etc. Então tem esse problema sim. É a mesma coisa, criptomoeda. A Síria passou aquele grande problema que ela teve tempos atrás ali.
Então ela está cogitando em fazer um banco, como é que fala assim? Um banco que eu falo assim, no caso, ter uma reserva em bitcoins. Beleza, então você já sabe que a Cíntia está querendo fazer uma reserva em bitcoins. O Trump já falou, vamos fazer uma reserva americana em bitcoins. Então já são 2 países que vão fazer reservas em bitcoins. Então o que isso quer dizer na informação geopolítica? Que o Bitcoin vai subir. O valor do Bitcoin vai subir. Então agora você pega em tempos de baixa, entre aspas, tá? Em tempos de baixa para você comprar Bitcoins. Japonês, mas e as altcoins e etc? Não sei te falar. Altcoins eu não sei te falar, mas a Bitcoin que foi falada nessas 2 matérias são o alvo de investimento. Então você já sabe que o preço dos Bitcoins em algum momento vai bombar de novo. Então é aquela velha história. Se você sabe que os Bitcoins vão bombar de novo, é a hora que você tem que comprar agora, que está dando uma certa baixa. Que caiu abaixo dos 100 mil. Dos 100 mil dólares. Japonês pode chegar até quanto? Não dá para saber. Porque você vê que tem empresas fazendo grandes investimentos. Então tem aquela MicroStrategy, né? Que ela está fazendo alavancagem para comprar bitcoins. Então você vê que tem empresas que estão apostando pesado no Bitcoin. Não é criptomoeda, é Bitcoin mesmo, tá? E outras, como é que se fala assim? E outras empresas também estão fazendo a mesma coisa. Então já sabe que o mercado para Bitcoin ele é limitado. Não é igual que você pode imprimir dinheiro e jogar no mercado, não. Tem aquele tempo de mineração e etc. Existe um certo número limitado de Bitcoins no mundo. Então nisso é aquela velha história. Então se você já está vendo a geopolítica, o país tal vai fazer tal coisa, o país tal vai fazer tal coisa. Então grande provavelmente o país tal, no caso a China, deve fazer algo parecido para não ficar para trás. Rússia também. Então você vê que dependendo, o preço do Bitcoin ele pode subir de uma forma vertiginosa. Mas sim, ó, chuque. Só que é aquela velha história. Tem que comprar na baixa. Então aproveita agora que os países ainda estão meio assim, que eles estão esperando o Trump entrar, para ver o que eles vão fazer. Mas você vê que deu uma subida muito grande no Bitcoin. Agora deu aquela estabilizada, deu uma certa queda, mas dependendo, pode ser que dê outro momento de aumento agora em 2025. Já tem especialistas falando em 2 picos de aumentos para 2025. Os valores eu não vou dar porque tem valores assim muito discrepantes, tá? Entre uma alta e outra. Mas serão momentos de alta. Então quem tem a moeda, dependendo, que faz compra e venda, pode ser que lucre muito. Então pode ser que agora seja o momento para comprar, sim. Japonês, você está comprando? Com certeza. Só que eu estou comprando não para investimento ali da minha carteira, mas como oportunidade, porque esse negócio de Bitcoin ele não entra, ele não consegue encaixar na minha estratégia, na minha carteira. Então tem que comprar como oportunidade e deixar de lado. E fazer 2 tipos de transações, carteira de investimentos de um lado e a parte cripto separado. Então estou vendo o que dá para fazer, sim. Japonês, mas você investir muito? Não, não tem grana. Então tem que comprar um pouquinho que dá. Tá? De forma fracionada, sim. Mas é aquela velha história. É melhor você ter um pouquinho do que não ter nada. 1 é melhor que 0. Então começa, tenho 10 real. Vai lá, compra seu 10 real. Melhor do que gastar com cachaça. Compra 10 real ali, deixa quieto. Porque dependendo se o negócio valorizar, aqueles 10 reais, né? Pode ser que vire 20, 30, 40 reais de valorização. O outro dependendo até mais. E aí, você nunca sabe. Então tem que se tomar cuidado, sim. Tá? Então faça investimentos acompanhando a geopolítica. Quer ganhar dinheiro? Acompanhe geopolítica. Melhor dica que eu posso te dar para você. É meio chato, é maçante, sim, tá? Mas se você acompanhar a geopolítica e fazer investimentos, tu vai conseguir dar uma boa guinada. É assim que eu faço meus investimentos. Tá? Também. Tá? E vocês viram que, vocês acompanharam que o crescimento da minha carteira ali até dezembro foi assim, ó. Né? Então se eu consigo, você também consegue, mas só depende de você.
tá? Então já falei demais, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, que eu esqueci de falar no início do canal. E Maido!